Infelizmente, o presidente Lula foi infeliz, com licença do pleonasmo, nas declarações que tem dado ultimamente sobre Ucrânia, culpando a Ucrânia também pelo conflito, quando ela é vítima, dizendo que o Zelensky não pode querer tudo, dando a entender que a Ucrânia deveria abrir mão da Crimeia, o que o Zelensky rejeitou imediatamente. E é muito grave ele usar a oportunidade, a plataforma da exitosa visita bilateral à China, que foi muito boa para reforçar a parceria estratégica Brasil-China. Eu, como embaixador na China, no meu último ano, em 1993, ajudei a lançar a parceria estratégica e me alegro em vê-la agora elevada a um nível altíssimo. Mas eu lamento que o presidente tenha aproveitado a oportunidade para declarações inoportunas contra os Estados Unidos, contra a União Europeia, como se eles estivessem incentivando a guerra. Na realidade, a entrega de armas à Ucrânia é indispensável para que a Ucrânia sobreviva. Se não fosse isso, ela já teria desaparecido do mapa. Quanto às críticas do Brasil às sanções contra a Rússia, a posição do Brasil, historicamente, é de só respeitar sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Acontece que agora, justamente, um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, a Rússia, bloqueou um projeto de resolução condenando a guerra. Então, o Conselho de Segurança deixou de funcionar e é muito compreensível que países que se sentem prejudicados e até ameaçados pela Rússia recorram às sanções para tentar reduzir o fôlego dela para continuar com a guerra. Agora, eu queria chamar a atenção para um pequeno detalhe do que disse o chanceler Lavrov hoje na conversa com o ministro Mauro Vieira. Ele disse que apoia os esforços do Brasil pela paz, mas que a Rússia quer uma solução pacífica, duradoura e não imediata. Veja bem, não imediata. Em outras palavras, ele está rechaçando a postura brasileira em favor de um cessar-fogo. Aliás, cessar-fogo a essa altura, nas condições atuais, seria congelar o conflito com a Rússia ocupando territórios ucranianos. O presidente Lula, infelizmente, se afastou, praticamente contradisse o compromisso assumido pelo Brasil, primeiro com Biden e depois numa resolução aprovada pela Assembleia Geral da ONU por mais de 140 países, que exige a evacuação imediata, completa e incondicional das tropas russas de todos os territórios ucranianos ocupados. Então, o presidente está comprando uma briga desnecessária com os Estados Unidos, com a Europa, e veja bem, ele foi convidado, ele foi objeto de uma distinção ao ser convidado pelo governo do Japão para participar da reunião do G7 em final de maio. Ele vai estar desconfortável lá, porque o G7 reúne parceiros estratégicos do Brasil, os próprios Estados Unidos, a Alemanha, a França, o Japão e outros. E a China é um parceiro fundamental nosso, como eu dizia antes. Eu me alegro com o êxito da visita no plano bilateral. Ela dá resultados muito grandes, trouxe agora um entendimento inédito sobre cooperação bilateral em meio ambiente, mas, infelizmente, o presidente não foi muito feliz no que disse. Embaixador, sem dúvida, o presidente Lula erra quando faz a equivalência entre o agressor e o agredido, no caso de Rússia e Ucrânia, né? E até no envio de armas, como o senhor disse, se a Ucrânia não tivesse armas para se defender, talvez tivesse sumido do mapa. Agora, talvez o que o presidente Lula devesse sublinhar, eu um pouco sublinho a parte que eu acho que está correta, eu quero submeter ao senhor, a crítica à comunidade europeia aos Estados Unidos é que eles não dão às negociações de paz a importância ou a prioridade que deveriam dar. Ao mesmo tempo que viam armas, poderiam tratar também com mais cuidado e com mais afinco das negociações de paz. E parece que eles enviam armas, mas não tratam da paz não dão às negociações de paz a importância que deveriam. O que o senhor acha disso?
Olha, isso não é fato. Tanto os Estados Unidos como a União Europeia apoiariam uma negociação que se desse nos termos aprovados pelas Nações Unidas, ou seja, com a evacuação das tropas russas do território ucraniano. Agora, objeto de consenso entre diplomatas, analistas e militares no plano internacional que a guerra vai continuar. Essa guerra é duradoura, vai continuar por muito tempo, vai haver um impasse. Futuramente pode haver um cessar-fogo, mas sem a retirada das tropas russas, um armistício em que deixe esse conflito congelado por muito tempo, com um impacto muito negativo para toda a comunidade internacional e para os interesses do Brasil. Infelizmente, interesses que agora estão sendo prejudicados por declarações equivocadas do presidente. Quais podem ser as consequências, na avaliação do senhor, dessa interpretação do que está sendo dito pelo presidente Lula, não é, de falas que foram apontadas aí pela Casa Branca como problemáticas? Olha, deixa-me dizer o seguinte, na reunião com o presidente Biden em Washington, o Lula obteve uma extraordinária vitória diplomática. Pela primeiríssima vez, o governo dos Estados Unidos, ainda o país mais poderoso do mundo, declararam estar a favor da ampliação dos assentos permanentes do Conselho de Segurança da ONU para incluir representantes da América Latina e Caribe. Não cito o Brasil nominalmente, mas quando você fala de América Latina e Caribe, naturalmente está falando de Brasil. No comunicado assinado 2 ou 3 dias atrás com Xi Jinping em Pequim, a China faz um aceno ao Brasil, dizendo que apoia os esforços do Brasil para ter mais voz no plano internacional, mas ela fica muito aquém do que foi o Biden. Então, infelizmente, o presidente está dando um tiro no pé porque ele está esvaziando, debilitando a nobre causa brasileira de busca por um assento permanente no Conselho de Segurança. O que ele faz cria desconfiança, incerteza, incredulidade por parte de outros países e isso prejudica o nosso pleito por um assento permanente. O Brasil não pode pensar que vai refazer a ordem internacional apenas com a China e, eventualmente, com a Rússia por detrás dela. A ordem internacional tem que ser feita com base num diálogo global que inclua também países africanos, países latino-americanos e também os Estados Unidos e a Europa do lado ocidental. Embaixador Roberto Abdennour, Chico, perdão, nosso tempo acabou, então... Tem uma última pergunta, pode ser? Rapidinho, então, para a gente encerrar. Rapidinho, só para saber, Diego, se há alguma forma de desfazer esse imbróglio que Lula criou com as suas declarações. Há como colocar um pano quente em cima disso, como reverter esse prejuízo? Veja bem, nós estamos falando enquanto se desdobra a conversa do presidente com o ministro Lavrov, da Rússia. Resta ver o que vai sair dessa conversa. É possível que saia mais material negativo, resta ver. Agora, naturalmente, o Itamaraty e a própria presidência vão seguramente se desdobrar em pôr panos quentes nessa coisa. E é interessante ver o seguinte, o presidente aceitou o convite para ir à coroação do novo rei do Reino Unido, da Inglaterra, o que significa uma oportunidade para ele ombrear, estar ao lado de outros chefes de governo e assim começar a desfazer a má impressão gerada pelas declarações dele. Eu acho que é possível não reverter completamente, mas pelo menos diminuir, reduzir o impacto negativo.